Bem-vindos, tudo bem? Bem-vindos ao Vila Talk, podcast da comunidade. Estamos de volta, né? Mais uma temporada aí, né, Gui? Exatamente, pessoal. Terceira temporada. Estávamos com saudade. Estávamos com muita saudade de vocês e acho que vai ser um tempo muito legal, com muitas conversas muito legais, certo? E hoje, né, uma conversa vai ser em homenagem ou falar um pouquinho, é, já que a gente estava nesse assunto do Dia da Mulher e tudo mais, né, que foi aí semana passada, nós trouxemos uma convidada que auxiliará muito nesse tema e muito importante nesse tema, né? Está com a gente hoje a pastora Mara Bolfin. Muito obrigado pela sua presença, Mara. E a Antonielli, Não, que, não podemos deixar de é, citar, né? que a gente Estreando convidou, no Vila Talk, é, que a né, gente Tom? convidou Verdade. para dar mais, né, profundidade ao assunto, né? Como Profundidade fica com o Marcelo. e- não, eu acho que não. Mas ao mesmo tempo vai trazer também uma representatividade melhor nas perguntas do que a gente, né? De Sem certa dúvida. forma, né? Certeza. Ó, eu vou precisar de uma colinha aqui porque o currículo da nossa convidada aqui é extenso. Aqui, ó. Ela é graduada em Missiologia, graduada em Teologia, presidente do Presbitério São Paulo, vice-presidente do Sínodo São Paulo, representante do Sínodo na Comissão Executiva da Assembleia Geral, representante do Presbitério na Assembleia Geral. Ela tem MBA em Gestão de Projetos, pós-graduanda em Governança do Setor Público e conselheira da Fundac e gerente de projetos da Fundac. Caramba, hein, Mara? É muita coisa. Ainda bem que eu li. Eu não ia conseguir guardar. Gui, é essa trajetória, né, de quase 30 anos na liderança da igreja e na vida profissional, né? Então a gente vai acompanhando a evolução, né, e as demandas que vão surgindo, a gente vai acompanhando, porque senão a gente fica para trás, principalmente a gente que é mulher, né? Sim, Verdade. imagino. Para quem não sabe, pessoal, a Mara é a pastora aqui da IPI, que é a igreja no qual a gente divide o prédio. A nossa igreja da comunidade divide o prédio com a IPI, né? Foi cedido espaço aqui pra gente. E graças a Mara, que também, pra quem não sabe, é mãe da Dani. É, E eu já queria começar perguntando isso pra você. Como que foi esse convite aí? Eu sei que o pastor Albert entrou em contato contigo, mas como que foi pra você? Aliás, ou foi você que sugeriu? Como que aconteceu isso? Então, essa história é muito interessante, porque quando a Amanda, que alguns de vocês conhecem, estava morando comigo, depois a Dani veio da Irlanda, né? Elas começaram a frequentar a minha igreja, aqui em cima, no templo, né? Só que não tem nada a ver com elas, né? Com o perfil delas. E alguém levou elas num culto na comunidade lá na Guaicurus, Onde era a escola, o Colégio Eco. onde era no Colégio Eco. Vocês se reuniam lá. verdade. E aí ela foi outro domingo, e eu comecei a achar estranho, e comecei a ficar chateada. Aí um dia eu fui lá e vi a igreja de vocês, né? Eu falei, olha, é legal, mas eu não queria perder a minha filha, né? E assim ela começou aí com a Amanda lá, e a gente começou uma briga em casa, né? Porque eu fiquei muito chateada, porque eu falei, você poderia me ajudar e não ir para a igreja dos outros. Aí o Albert entrou na história. Pra ajudar. Para ajudar. Pra ajudar. Ah, quero conhecer você, vamos tomar um café e tal. E aí eu comecei a brigar com o Albert sobre isso. Você está roubando a minha filha, você está roubando a minha filha postiça, eu não quero saber. E aí a Dani tinha recebido já o chamado missionário, quando ela voltou da Irlanda, voltou com essa conversa de que queria deixar tudo para ser Detalhe que ela missionária. ficou 2 anos na Irlanda, não é isso? Isso. E aí, quando ela voltou, ela falou, mãe, vou deixar tudo e vou ser missionária. Eu falei, não, pode parar. Pode parar. E essa briga, tanto da mudança de igreja como o chamado missionário, foi muito difícil para mim. E a gente teve, assim, altas, não parece, né? Mas a gente teve altas DRs em casa. Até que um dia o Albert me chamou no canto, né? E falou assim para mim, ele vai lembrar disso. Que tal você ser a mãe e deixar o seu pastor?
Nossa. Olha. As duas coisas você não vai conseguir. E ali foi uma fala de Deus para mim. Eu fui para casa e aí eu falei, tá bom, Deus, leva. E aí eu abri mão. Foi assim que começou essa relação. 2 anos antes da pandemia, o Albert falou, Mara, quero conversar com você, eu vou na sua casa, vamos orar junto e tal. E aí ele falou, olha, vamos orar sobre isso. E a gente já estava orando para vocês virem para cá 2 anos antes. Até que deu problema lá no colégio, acho que vocês estavam com dificuldade de ir lá. Aí um dia ele chegou para mim e falou, e aí? Eu falei, vem, é de vocês. Tem um todo salão espaço aqui. lá, tem espaço lá, só que está detonado, né? E aí a gente fez essa logística e vocês vieram para cá. E eu preciso dizer, assim, ontem eu tive reunião do conselho, né? E a gente conversando sobre isso, a bênção que vocês têm sido pra gente. Que bom. Não parece, né? Parece que, não, tá aí, tá atrapalhando. De jeito nenhum. A gente tem, assim, muita gratidão a Deus pela vida da comunidade Vila Lobos, né? Em nome do conselho da IPI da Lapa, que eu digo isso mesmo. Bom. Legal. É recíproco, né? Recíproco, com certeza. Nossa. E é engraçado porque alguém me perguntou há umas semanas atrás, mas não tem conflito de interesses, né? Porque a igreja Vila Lobos é muito mais moderna e parece que engole vocês. Vocês não disputam público, né? Falei, de jeito nenhum. Né? Vocês não brigam por isso? De jeito nenhum, né? Eu acho que Deus fez um casamento perfeito, assim. Né? E é muito bom. Não, e tanto que a gente como membro, assim, que convive, a gente às vezes nem pensa nisso, tipo, a gente vai atrapalhar ou não, ou, tipo, a gente nem pensa, a única coisa que a gente sabe é que, tipo, as programações que a gente sabe que não vai dar conflito mesmo, porque vocês fazem de manhã, a gente faz à noite. Mas a gente não se questiona, tipo assim, se tá havendo alguma Um problema, coisa, alguma tipo, questão. parece que é uma coisa meio cultural do crente, né? Ter essa disputa, né? Entre... Sim. É até uma coisa muito curiosa, porque o fato de ser denominações diferentes, embora parecidas, isso que eu acho que causa a maior tensão para as pessoas, para quem está de fora. Tipo, ué, mas como que pode 2 igrejas funcionando no mesmo prédio, coisa diferente? Nunca me vieram me questionar de forma assim negativa, mas o pessoal tem curiosidade de saber. Tipo, como assim? E é muito né? legal isso, né? A gente mostrar para as pessoas, né, que não existe concorrência. Nós somos todos corpo, Sim. né? E o objetivo é o mesmo. Assim. É em prol do reino, né? Pregar o evangelho, viver o evangelho e viver o reino de Deus. Isso é muito legal. Mas vamos falar um pouco da pastora Mara, certo? Sim. Eu gostaria muito que você compartilhasse, eu sei um pouco, né? Porque a gente acaba convivendo também, ouvindo os testemunhos, mas contar para quem está assistindo a gente e tudo mais, dentro da nossa conversa, lógico, informal, mas contar aí qual que é a sua história, assim, quem que é a Mara, da onde que você vem, como que você chegou a entender que você tem um chamado para ser pastora e tudo mais. Então, eu começo dizendo que eu sou quilombola, né? Isso. Importante essa informação. A gente estava conversando nos bastidores, é importante. O meu nome é Ildemara. Ildemara. Então, Mara é artístico. Mara é meu nome artístico. Por que eu optei por dizer meu nome artístico? Porque ninguém sabe chamar esse nome. Esses dias eu entrei num prédio comercial, aí cheguei na portaria, eu falei, meu nome é Ildemar. Ele pegou, o recepcionista, ele pegou minha identidade e ele falava, dona Lidemar. Lidemar. E eu falava, é Ildemara. Quando eu saí do prédio, ele ainda estava me chamando de Lidemar. E assim, as pessoas não conseguem chamar. E aí é melhor chamar Mara, porque é melhor, é mais fácil. Mas eu sou baiana, sou de uma cidade chamada Miguel Calmon, de um quilombo chamado Mucambo, que é um povoado. Ali a gente nasceu, sou filha de vaqueiro,
com dona de casa. Minha mãe e meu pai eram analfabetos. Meu pai não sabia ler e escrever. Minha mãe aprendeu a ler na Bíblia. Ela não sabia ler outra coisa senão a Bíblia. Assinava o nome muito mal, assim. Então, a gente veio de uma família muito pobre. Eu vivi na roça até os 10 anos. A gente tinha sandália havaiana, que a gente areava no riacho. Quando quebrava, batia o preguinho? pra Batia o segurar? prego embaixo, e aquela havaiana a gente guardava, a gente ia para a cidade, para o povoado descalço, e aí na A havaiana entrada era pra da casamento. cidade era para feira, domingo, e para ir para a igreja de A havaiana domingo. era pra casamento. Então eu não sei com que idade eu usei um sapato, e quando usei foi doado, né? A gente não era muito pobre, assim, a gente não passou fome, porque era tudo comida, era farta, mas a gente só tinha comida. Então, meu pai era vaqueiro e a gente viveu assim, eu vivi até os 10 anos. Aos 12 anos, eu sofri o meu primeiro abuso, né? Então, o pai da minha filha, assim, até os 18, né, eu sofri abuso. Então, nesse período, foi quando eu recebi o chamado missionário. E eu tinha 11, 12 anos, uma coisa assim. E eu estava sentada na porta de casa, a gente costumava sentar na porta, né? Da rua principal, que só tinha uma, né? Da rua principal, e sentada ali no final da tarde, veio um vento muito forte e trouxe um folheto do JV, dos Jovens da Verdade, do Jaziel. E aquilo parou, sabe quando para assim no seu pé? E aí eu peguei aquele folheto e estava escrito assim: Deus precisa de você. Parece coisa de filme. E eu peguei aquilo, e eu nasci num lar evangélico, presbiteriano do Brasil, né? Estava na igreja, né? Então eu peguei aquele folheto e eu falei assim, claro que não, né? Imagina, eu não quero ser missionária, porque eu não quero continuar pobre, missionários são com o sapato furado e pedindo as coisas na igreja, então eu não quero. Embolei aquilo e o vento levou. E aí depois eu sofri abuso e fiquei até os 18 anos e engravidei aos 18. Por conta do abuso, né? E o pai da minha filha foi embora. E aí a minha vida começa a mudar aí, né? Porque a gente era muito pobre, tinha terminado o ensino médio e eu precisava trabalhar, precisava sustentar minha filha. Então, eu deixei a minha filha 1 ano e meio, né? Ela tinha 1 ano e meio com os meus pais no povoado, né? E fui trabalhar em Salvador. E lá fiquei 11 anos em Salvador. E aí cresci profissionalmente, né? Enfim. E 17 anos depois, é interessante essa história, porque eu estava doente. E fui para o hospital, fiquei 5 dias no hospital, os médicos não sabiam o que era, eu tinha uma espécie de caroço do lado esquerdo da barriga, tá, aquela coisa enorme. E aí o médico me mandou para casa e a minha família não sabia, no interior, né? E eu não contei nada, morava sozinha em Salvador. E uma vizinha minha era da Quadrangular. E aí um dia ela me chamou para comer na casa dela, para jantar. E ela começou a falar em línguas na mesa. Nossa. E aí eu nunca tinha ouvido presbiteriana, né? Nunca tinha ouvido, nem visto. E aí joguei a cadeira para trás assim, saí correndo e fui parar lá na rua. E ela continuou orando, né, em línguas. Depois ela me chamou e eu fui meio desconfiada, encostei assim. Ela falou, senta aí que eu vou dizer o que Deus me disse, né? Ele tem um recado para você. Deus está mandando você voltar e assumir o seu chamado missionário. Nossa. E a sua mãe está agora no pé da cama, orando para você voltar. E ela descreveu a minha mãe. E eu era da pá virada, né? Então, eu xinguei, né? Falei, você mexeu nas minhas coisas, pegou a foto da minha mãe, não sei o quê. E eu continuei doente. E ela falou, você só vai ficar boa quando você atender o chamado de Deus. Uau. E eu fiquei ainda 2 meses lutando com isso, até que eu falei, não, vou morrer, né? E então é melhor me render.
E aí eu deixei tudo, peguei uma mochila, coloquei algumas roupas e falei para Deus assim, eu vou lá, Senhor, no interior, e aí eu cumpro o que o Senhor quer, fico lá uns 2 meses, depois eu volto para a minha vida, né? Quando eu cheguei na porta de casa, minha mãe abriu a porta, ela falou assim, eu estava orando para você voltar. Está na hora de cumprir o seu chamado missionário. E aí eu falei, mas que dia que a senhora estava, com que roupa que a senhora estava, como que estava seu cabelo? E ela descreveu exatamente o que aquela moça tinha dito, né? E ali eu entendi que não tinha jeito. Eu tinha que, de fato, me render. E aí nunca mais voltei em Salvador, nem eu tinha uma casa alugada, nem para pegar as coisas. Liguei para essa moça, que era a dona da casa, né? Falei, pode ficar com tudo. Isso era 95, né? Pode ficar com tudo, eu não vou voltar nem para pegar minha roupa, minhas coisas. E nunca mais voltei lá. E aí eu sou muito boa de fazer acordo com Deus, né? Só que eu acho, e às vezes só eu faço, né? E aí eu falei para Deus assim, tá bom, eu vou cumprir o chamado, mas eu não quero mais que o Senhor me separe da minha filha. E foi muito interessante, porque em 96 eu vim para São Paulo só a Dani na mochila, sem R$ 1 no bolso. Meu irmão morava aqui, a gente foi morar num cômodo onde moravam 8 pessoas. A gente dormia entre 2 beliches num colchão solteiro. Você só ligou pra ele e falou, tô indo. Eu vou para aí, ele falou, vem, mas ele morava num cômodo lá na Zona Sul, né? Eram 6, chegaram mais 2 da Bahia, 8. Né? A gente ficava ali. E aí eu conheci um pastor da IPI, da igreja que meu irmão frequentava. E aí eu cheguei na igreja, resisti para ir para a igreja. E aí cheguei na igreja um domingo, a diaconisa me pegou assim pelo braço, ela é a irmã do Ailton, né? Aí vem que eu vou te apresentar ao pastor. E aí me levou, aí o pastor falou assim, ô menina, você é o quê? Você é missionária? Eu falei, não sou não. Ainda estava recusando ainda. Depois de tudo isso, você ainda estava na luta ainda. Quem sabe é Deus, os outros não. Eu falei, não A mulher descreve a mãe orando, a cor do vestido, e ela tá lá dizendo não. Eu falei, não sou não. Eu vim estudar, depois de um longo período de estudo, é que eu vou ser missionária. Ele falou, não, a partir de agora você é minha missionária. E aquele pastor, ele me acolheu na igreja, aí eu transferi para a IPI, e aí eu fui para o Chile, né? Fui estudar, fazer instituto bíblico. E aí ele falou assim, você vai para Cuiabá, ficar 1 ano estudando no nosso centro de treinamento missionário. Eu falei, vou não. Minha filha pode ir? Não pode. Eu falei, então não vou. Esquece. E ele falou, você vai? Aí arrumou tudo, comprou a passagem, e aí falou, ó, segunda-feira você vai e sua filha vai ficar. E eu, naquela luta, né, e até que no dia anterior, a Dani tinha 11 anos, a gente estava sentada na sarjeta, assim, da igreja, na calçada, né, e eu chorando, falando, não quero ir, não vou deixar você ir. A Dani falou, vai mãe, Deus tem coisa grande pra gente. Essa foi Qualquer idade dela, né? 11 anos. Caramba. E aí, pode ir, mãe, eu fico bem, Deus tem coisas grandes pra gente. E aí eu fiquei 1 ano em Cuiabá, e ela 1 ano, Deus me separou pela 2ª vez, e ela ficou com meu irmão aqui em São Paulo. Né? Por que eu vim para a IPI? Por isso, porque na Bahia não tinha curso, na época, né, para missões, era só Jocum, eu queria uma coisa mais, né, mais profunda. E aí eu vim para estudar, e a IPI foi a igreja que me abriu as portas para poder estudar. Né? Então, esse foi o motivo porque eu saí da IPB. Né? Um dos motivos, aí depois eu conto o resto. Posso só fazer uma pergunta Claro. aqui? Qualquer coisa vocês cortam depois. Não. A Dani, ela é filha, ela é a sua filha do abuso que você teve? Corte, a Antonielli fica chocada em descobrir a verdade. Não é nem chocada. Tô vendo quão guerreira ela é, porque não é fácil, não. De fato. É que é muito longo, assim, mas contar a história, hoje eu falo com muita tranquilidade, assim. A psicologia diz que
está curado de uma coisa quando você consegue falar sem chorar, né? Então, hoje eu consigo falar sem chorar, né? Mas foi foi bem difícil, assim, porque eu era membro da igreja, eu tinha 18 anos, e eu estava grávida e fui excluída da IPB. Eles te Assim, excluíram. eles me excluíram, execraram, né? Tentaram que eu fizesse aborto, uma série de questões que foram muito difíceis. Então, por causa desse abandono da igreja, eu acabei saindo da igreja. Então, quando eu fui para Salvador, eu fui nessa condição de abandono mesmo, né? Então, todo esse período, né, pós gravidez foi um período de muita cura, né? De muita cura. E nesse período de gravidez, desculpa, meninos. Nesse Top, período tá de gravidez, a igreja te abandonou e, no geral, assim, as pessoas, família, amigos também costumam. Você também sofreu esse abandono? De amigos, sim, da minha família, não. Caraca, O meu passou- pai o conselho da igreja pediu para o meu pai me colocar para fora de casa. E meu pai disse assim, olha, foi um presbítero na nossa casa, né, dizer, olha, o conselho resolveu que você tem que colocar sua filha na rua para não envergonhar a igreja. Isso era num povoado desse tamanho, né? E aí meu pai falou, olha, pode levar o recado de volta e fala para o conselho tirar o nome de toda a minha família do rol de membros. Qual o nome do seu pai? Manuel, Já tô com ele aqui no meu coração. porque eu não vou abandonar minha filha, né? Então, e eu só soube disso mais de 20 anos depois, porque os meus pais me acolheram, né? E tem uma coisa interessante, porque eles morreram sem saber que eu sofri abuso. Sério? Eu guardei isso para não fazê-los sofrer, né? Então, para todo mundo Então, eu tinha, para todo mundo eu tinha na época, engravidado. então, você tinha apenas tido uma relação sexual antes do casamento. Na época. Entendi. Exato. Cara, E a Dani E soube ainda assim- disso muito depois também. Entendi. Nossa, seu pai realmente foi muito... Ele agiu da forma certa, né? Mas ainda se tratando da época, de todo o contexto inserido, você tá falando aqui de uma situação de machismo, puro machismo. Extremo, estrutural. Então, assim, para ele segurar a bronca ali na época, sendo também afetado por todo o machismo estrutural, você vê ali que realmente teve uma postura diferente do que era esperado da maioria, né? E a firmeza dele, de proteção mesmo, de proteção da família, de proteção. E eles acolheram minha filha, e aí a Dani conta o testemunho dela, né? Meu pai e minha mãe são nossos exemplos, assim, de fé, né? De amor mesmo. A gente teve um ninho muito gostoso na família, né? E isso ajudou muito ajudou muito a me reerguer, né? Porque eu tive um momento muito difícil com a igreja, mas a minha mãe sempre falava, volta para a igreja, filha, volta para a igreja. Eu falei, eu vou voltar, mas para essa igreja eu não volto. E nunca mais pisei naquela igreja. Depois que eu recebi o chamado missionário, aí em São Paulo, aí eu fiz a reconciliação com a igreja. Então, E aí, trazendo a história mais para frente, você fez os cursos lá, né, no caso que a igreja CBN. propôs, né, sobre missiologia. E em que momento que você entendeu que Deus estava te chamando para o pastorado? Assim, ou por que você optou por mudar o rumo do seu ministério? entendi. Quando eu era adolescente na IPB, a gente ia para aqueles encontros, hoje eu não sei se ainda tem, mas os grandes encontros anuais que levavam todos os departamentos da igreja. Então, a SAF, os pastores, né? E aí tinha E naquele grande congresso eram reunidas os segmentos da igreja. Mas eu ficava tão curiosa de saber o que aqueles homens engravatados falavam, né? Então, eu, adolescente, eu não ficava no meu setor. Eu ia para trás da porta e queria ver o congresso de homens, eu queria ver o que falava. Por que eu não podia participar? Por que não tinha mulher?
E isso era uma curiosidade muito grande, né? Quando eu cheguei em São Paulo, que eu fiz missiologia, voltei no ano de 98 do CTM como missionária, fui trabalhar na igreja, já era da IPI, eu não me conformava que eu não pudesse ter voz e voto nas reuniões. E aí o meu pastor, esse pastor que me acolheu, ele dizia assim para mim, mas você é tão forte, né? Vai para o seminário. Na época, a IPI estava, em 99 foi o ano que a IPI aceitou mulher no pastorado. Fez 25 anos esse ano. Eu só queria perguntar uma coisa nesse meio aí. Quanto tempo existe a IPI? A IPI fez, o ano passado, 120 anos. Tá. 120. Eu também achava que era desde sempre que aceitavam mulheres também nos Não, cargos. foi em 99. Inclusive foi uma das motivações para que houve a separação, né, da IPB e tudo mais. Não. Só em 1999 foi que a IPI aprovou a ordenação feminina. E aí eu estava já missionária no Grajaú, na IPI do Grajaú, e eu fui uma das primeiras presbíteras a ser eleita, né? Eu era missionária e fui eleita presbítera naquela semana que aceitaram, que a IPI aceitou a ordenação feminina. Mas era pouco, porque presbítera não tinha, né? Eu nunca ia como representante da igreja no presbitério, era sempre o homem que ia. E eu sempre questionava. E aí o meu pastor falou assim, então vai para o seminário, você quer voz e voto? Vai para o seminário, vai ser pastora. Aí em 99 eu fui para o seminário e eu fiquei fazendo os 2 cursos paralelos, porque o CTM era um ano interno, mais 3 a gente voltava lá, parcial, né? A gente voltava lá a cada 6 meses. Então, eu fiquei fazendo missiologia e teologia ao mesmo tempo. Aí fazia missiologia, teologia, cuidava da Dani e trabalhava. O dia inteiro. E aí eu fui para o seminário, mas... Para os seminaristas parar de reclamar, né? Você não deve ser dividido. E aí eu fui para o seminário para isso, Gui, para ter voz e voto no presbitério. Eu não queria ser pastora. Entendi. Total. Foi uma... Total. Partiu inicialmente de mais uma motivação de querer... Uma motivação política. Se esse é o termo correto. Não política, mas de direito. Né? Direito de fala. Porque, e também, se você foi eleita como presbítera, significa que você já tinha um reconhecimento da própria igreja de que você estava exercendo uma certa liderança, que você, enfim, era muito ativa dentro da igreja já, né? Então já, enfim, foi eleita, então já estava num processo de reconhecimento, né? Sim, o meu ministério como missionária foi bem interessante, porque eu voltei do CTM, a gente precisava fazer um trabalho de conclusão de curso, e eu fiz um projeto, eu falei para o meu orientador, eu falei, eu preciso fazer um projeto que tenha a ver comigo. E aí eu fiz um projeto chamado Reviver, que era um projeto para trabalhar com mães solteiras e mulheres abandonadas. E eu queria trabalhar com isso, né? Queria dizer para as mulheres que era possível fazer diferente e ser diferente. Então, eu escrevi esse projeto. Quando eu voltei para São Paulo, eu apliquei nas igrejas que eu estava, que era Jardim Guarujá e Grajaú. E no Grajaú, assim, o projeto explodiu, porque eu tinha tempo integral na igreja. Então, ficava o dia inteiro numa favela recém-inaugurada na frente da igreja, e eu trabalhava o dia inteiro com as mulheres da favela, ensinando a tomar anticoncepcional, ensinando os métodos anticonceptivos, ajudando com as crianças e mostrando para elas aquilo que Deus tinha feito comigo. Olha, eu também estava na mesma condição que você, mas Deus me resgatou, é possível. E aí as mulheres começaram a ir para a igreja, e as crianças também. Então, esse projeto chamou a atenção dos Estados Unidos, algumas igrejas lá mandaram uma comissão, e eles ficaram 5 dias com a gente. E quando eles voltaram, eles apoiaram esse projeto por muito tempo.
muito tempo. E aí muitas mulheres tiveram a vida transformada, inclusive hoje, lá no Grajaú, tem presbíteros que são filhos daquela época. E o projeto existe ainda? Não. Não existe? Não, porque eu fiquei no Grajaú até 2000, e aí depois eu fui para a primeira igreja, porque daí eu comecei a ter projeção, né? Aquilo que você falou. A igreja não reconhecia muito a mulher, mas por conta do trabalho missionário, aí eu tive esse reconhecimento. Só que o presbitério começou a me podar, porque eu estava crescendo demais, né? E aí teve um ano que o presbitério me deixou sem sustento. E aí, em dezembro, na reunião do presbitério, o presbitério tirou meu sustento total. Sem justificativa. Mas Assim, não, essa moça precisa trabalhar, porque ela precisa procurar emprego, né? E aí me tirou o sustento, e aí a reunião foi suspensa para voltar em abril do ano seguinte. E nesse período, eu fiquei totalmente sem sustento, dependendo dos outros, cesta básica, e fui fazer faxina e etc. Quando a reunião voltou em abril, o pastor da maior igreja da denominação aqui em São Paulo, que é a primeira igreja, o reverendo Abival, falou assim, as igrejas pobres não querem a missionária, então a igreja rica quer. Eu vou levar você para ser missionária da primeira igreja. E em 2013 eu fui para a primeira igreja. E lá eu comecei a minha carreira profissional, porque eu fiquei 5 anos no departamento social como missionária e depois... Assim, na época das ocupações da Marta Suplicy e tal, então eu subia naquelas ocupações. Que da hora. Emocionar a pessoa. E trabalhava com aquelas mulheres e a gente chegou a atender assim 350 famílias ali no centro, na Nestor Pestana, né, das ocupações. E aí o meu trabalho ali no departamento social da primeira igreja chamou a atenção do presidente da Fundação Mary Spears, que era a fundação que tinha muito dinheiro da primeira igreja e que a atividade fim da fundação era projeto social. Então, eles me tiraram do departamento social e me colocaram na gestão de projetos da Fundação Mary Spears. E aí me institucionalizaram, né? Porque daí eu saí da favela, né? Saí das ocupações e fui para trás de uma mesa gerir projetos, né? Então, de 2006 até 2016, eu fiquei na fundação como gerente de projetos. Aí a fundação tinha 40 projetos, né, espalhados pelo Brasil. Nessa época você já tinha feito o MBA em projetos? Tudo mais? Não, ainda não. Ainda não. Eu tomei gosto nessa função na Fundação Mary Spears. E aí, na fundação, eu estava na Faculdade de Teologia, né? E aí eu concluí em 2003, e aí depois fui fazer pós-graduação em Teologia, já na fundação. E aí, no momento que você termina a teologia, você já assume o cargo de pastora? Já é ordenada pastora, no caso? Sim, sim. Eu era originalmente do Presbitério São Paulo, que hoje eu sou presidente, mas aí eu fui convidada para pastorear uma igreja lá no extremo leste, em Paulo Silas, numa favela chamada Vila Rosa. E aí o instinto, né, de missionário falou mais alto. Eu deixei o presbitério, deixei a primeira igreja, né, a parte missionária da primeira igreja, e fui ser licenciada no outro presbitério, num lugar totalmente inóspito de favela. E fiquei lá 5 anos. Lá eu fui licenciada e ordenada. E aí, em 2007 eu volto para o presbitério de São Paulo novamente, mas já como pastora, para pastorear uma igreja na Zona Sul. Então, assim começa a minha carreira pastoral, o ministério pastoral. Porque foi tipo igreja rica e igreja pobre, igreja rica e igreja pobre. Fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico. E as pessoas me questionavam, por que você está saindo de uma igreja rica e você vai trabalhar na favela? Mas eu acho que esse instinto, não instinto, mas o chamado missionário, de vez em quando aflora. Eu tento, né? Mas de vez em quando ele aflora. Putz, mano, que história, né, mano? Incrível, incrível. Incrível. Bom, a gente tem a tendência, né, de fazer algumas comparações, geralmente, né? E quando a gente pensa
na questão de movimento, inspiração e tudo mais. Você acha que conforme os tempos foram mudando, né, a gente foi ficando mais moderno ou não, sei lá, você acha que hoje em dia a gente tem menos esse tipo de movimento que você teve dentro da sua vida, nas pessoas? Porque é cada vez, eu não sei se é só comigo, mas cada vez é mais difícil você ver pessoas extremamente engajadas, né, dessa forma. Você diz socialmente, nos projetos sociais? Socialmente, como também em evangelismos, né, como projetos sociais que também trazem as pessoas para a igreja, que nem ela teve, né. Isso hoje existem, lógico que existe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma dificuldade de achar esses movimentos. Você acha que isso é real ou isso pode ser uma ilusão? Estou falando uma besteira aqui também. Você enxerga alguma mudança nisso, sei lá? A gente está falando de 23, 25 anos atrás. Então, 97, 96. De lá para cá, a sociedade mudou, o mundo mudou muito. Então, a gente tem... Quando eu falo dessa realidade minha lá, que eu ia para a favela, que as mulheres não tinham tanta informação. Então, quando eu chegava na comunidade, eu era um evento. Então, chegou a missionária. E era um lugar dominado pelo crime, e eu fazia... eu tinha relações com os criminosos, os líderes, né? E eu tinha esse vínculo com eles, porque era a forma que eu tinha de entrar. Né? Até porque para fazer o trabalho lá, você tem que pedir Tinha autorização. Que ter autorização. Então, só contando uma historinha engraçada, uma vez eu cortei o cabelo. E aí eu tranquila, né? Meu e corte aí, de cabelo novo. Meu corte de cabelo novo, todo importante. E aí, né? E aí eu parei, onde você pensa que vai? Aí eu falei, fulano, sou eu. Ah, tia, faz isso não. Vai cortar o cabelo, avisa. Avisa. Então, naquela época, existia menos informação. Por conta da falta de informação, a pessoa que tinha informação, ela era importante. Né? Então, assim, eu tinha trânsito livre na comunidade, eu tinha trânsito livre nas casas das mulheres. O que eu posso entender que era mais fácil, então. Era muito mais fácil, muito mais fácil. Porque hoje, Tom, você chega numa comunidade dessas, você tem uma gama de informações e de oferecimento, né? Que as pessoas podem ir lá na prateleira e pegar e escolher. Uhum. Não quero essa cesta básica dessa ONG porque não tem os itens que eu preciso. Ou não quero essa informação porque eu tenho na internet, eu tenho na televisão, ou eu não quero mesmo, né? Na época, não, 20 anos atrás, não. A gente estava, a internet estava nascendo, né? Então, a comunidade não tinha acesso, né? Então, você chegar numa casa de uma mulher dessas e dizer, olha... É assim que toma o anticoncepcional, para você não engravidar, você já tem 7, 8 filhos, né? Se cuida, né? E ela entender isso era a missão. Era a missão, né? E dizer para ela, olha, você não precisa engravidar, você precisa se cuidar. E olha, Jesus pode mudar a tua vida, porque mudou a minha, aquele cântico, né? Mudou a minha. Então, a gente era modelo, espelho, né? E essas mulheres iam para a igreja. Essas mulheres iam para a igreja, porque era lá que estava o modelo que elas queriam seguir. Né? Você ainda tem contato com alguma delas? Ou notícia, pelo menos, assim? Quando eu saí do Grajaú, eu fiquei 10 anos sem voltar lá. Né? E quando eu voltei, assim, foi uma experiência única, porque aquelas crianças que eu ia buscar na comunidade para trazer para a escola dominical para o culto, elas cresceram. E elas estavam na igreja tocando no louvor. Nossa. Tinha uma que era diaconisa, tinha outra que era presbítera.
Então, e elas se lembravam frutos, de mim, né? Se lembravam de mim. E eu me sentindo uma velha, assim, né? Mas abraçar aquelas pessoas e as mães, as 2, 3, 4 mães que permaneceram ali e tal, dizendo para mim, olha, foi por sua causa, né? Foi por tudo que você fez, por tudo que você disse. Então, foi maravilhoso. Mas contato assim de WhatsApp eu não tenho. Mas eu tenho, eu vejo na igreja, porque a gente acompanha as redes sociais. Então, os meninos frutos, estão lá. né? Os frutos estão lá. Né? Nossa, É que isso. da hora. Queria puxar um gancho aqui. Você tinha dito que estava nesse processo, né, de mudar de igreja, mas já formada. E aí começa mais um desafio na sua vida ministerial, que é já estar exercendo voz num ambiente que é tradicionalmente controlado por homens, né? Como que foi para você, uma vez que você disse que era uma das primeiras? Você tinha alguma outra referência, alguém com quem compartilhar suas dores, assim, do universo mais feminino, se eu posso assim Mais chamar? próximo que o seu, sei lá. Alguma coisa que uma mulher entenderia muito melhor do que um homem. E como que foi para você para você e para as pessoas ao seu redor nessa época, o seu processo nisso? Não, eu não tive nenhuma referência. Na IPEI do Brasil, foi uma luta muito grande, que durou muitos anos, de um grupo de mulheres pequeno que lutou pela ordenação feminina na denominação. Então, tinham 4 mulheres de referência, mas essas mulheres, elas eram muito mal vistas na igreja e taxadas de feministas. De revolucionária. De revolucionárias e feministas. E elas conseguiram, depois de várias assembleias gerais, que ficava sempre sobre a mesa o documento, elas conseguiram a aprovação da ordenação feminina. Mas eu sempre fui muito de ficar no meu canto um período da vida. Eu tinha tanta demanda, eu queria tanto cuidar daquelas mulheres, eu queria tanto que elas tivessem a vida mudada, que eu não me importava com a denominação. Né? E eu fui eleita presbítera por conta do reconhecimento do trabalho, mas eu ficava ali trabalhando. Né? Até que eu cheguei na primeira igreja. Então, você está na maior igreja de São Paulo, né? Como missionária, e depois você volta para essa igreja, para o corpo pastoral. Então, eu fui a primeira mulher do corpo pastoral aliás, eu sou a primeira em um monte de coisa, né? Então, a primeira mulher no corpo pastoral da primeira IPI de São Paulo. Então, isso começou a me dar visibilidade no ministério pastoral. Né? Então, as igrejas começaram a me convidar, né, a querer me ouvir. E aí começou essa projeção na primeira igreja, no pastorado. Eu imagino que você ganhou notoriedade não só entre as mulheres, mas assim, de forma geral, os homens, porque quer ou não, Isso é que é mais difícil. Assim, eu tô chutando, supondo. Sim. Porque se na própria denominação tá tudo certo, então, por exemplo, eu tô falando de acordo com o que eu conheço de outras igrejas, né? Eu tenho uns amigos da Quadrangular, então frequentei um tempo lá Quadrangular. Tenho muitos amigos que vieram da Assembleia de Deus. E pelo menos para o pessoal da minha geração, até um pouco mais velha ou mais nova, é enxergado com muita naturalidade, assim, a liderança feminina, o pastorado feminino, né? E para você era assim também? Não. Ou não? Não. Quando eu comecei a ganhar projeção na primeira IPI, no corpo pastoral, um dia eu também trabalhava, eu era do corpo pastoral e trabalhava na Fundação Mary Spears como gerente de projetos. E um dia um dos pastores auxiliares desceu e falou assim: Mara, nós vamos eleger você presidente do Presbitério de São Paulo. Isso era 2012. Né? E aí eu era tão desprovida de qualquer vontade de ser isso, né? Que eu falei para ele: imagina, eu não. Né? Eu estou bem assim. Ele falou: não, nós vamos eleger você presidente do Presbitério. E naquele ano eu fui eleita presidente do Presbitério de São Paulo, no final de 2012. E quando eu fui eleita,
presidente, eu era a primeira presidente mulher do presbitério. O presbitério tem mais de 100 anos, né? Então, Você tinha minha noção mulher- do tamanho que era isso aí na época? Ou não? Não. E aí, a jornalista da primeira IPI, ela falou assim, a gente precisa escrever isso. É. E aí ela pediu para eu escrever uma matéria e eu escrevi contando essa história que eu estou contando aqui, né? E aí ela publicou no Jornal da Igreja e aí aquilo para mim era muito natural, né? E aí um dia eu estou na fundação e aí um colega fala assim, ó, estão falando de você por aqui. E aí eu com sangue baiano, eu falei, quem é que tá falando de mim, né? E aí ela falou, olha, ele falou, né, tem um presbítero no conselho, onde eu era pastora, né, que está querendo pedir a tua saída do conselho porque você publicou uma matéria no Estandarte que está envergonhando a primeira igreja. Pois. Pesado, hein, mano? Pois. E a chamada da revista, do jornal era assim, mulher negra, nordestina, procura espaço no mercado de trabalho. E aí contando a minha história, né? E aí esse presbítero, né, estava entrando com o documento do conselho para me tirar do conselho porque, segundo ele, a minha história, que eu não poderia dizer que era negra, mulher negra, nordestina e mãe solteira, era assim, né? Eu estava envergonhando a igreja. E aí, por mal dos pecados, né, isso o meu colega estava contando, que também era presbítero do mesmo conselho, na mesa do almoço, assim, na fundação. E quando ele terminou de contar aquilo, adivinha quem entra? O cara. O cara. Aí não prestou, né? E aí eu fui para cima dele, né? E aí falei que ia processar, etc. Foi muito feio, né? Aí o pastor titular me chamou, falou, Mara, você fala, mas não tenta bater, né? Porque eu falei, não. Depois Você eu foi não pra agressão mesmo? fui. E o teu Mauro, agora eu vou passar? É que, meu, foi automático, né? Você recebeu a notícia e viu a pessoa. Eu fiquei muito brava. Automático. Deu nem tempo de pensar. Eu fiquei muito brava. E aí o pastor falou, não faz isso, né? Você pode até dizer umas coisas sem testemunho, né? Para ninguém depois querer testemunhar contra você, porque senão depois eu vou ter que chamar uma providência e tal. E ali eu vi que não era tão fácil, né? Que o preconceito ainda era muito latente, muito presente, né? E aí eu fiquei mais esperta. Eu já era presidente do presbitério, eu falei, agora eu vou assumir esse negócio aqui. Agora eu vou pra porrada. Vou usar o direito que eu tenho. Agora eu sou presidente. E eu fiquei 6 anos consecutivos na presidência do Presbitério de São Paulo. Né, que ninguém nunca tinha ficado. 6 anos. Aí em 2018 eu falei, não quero mais, a minha filha queria me deserdar. E aí eu não pleiteei a reeleição, fiquei 2018, 19, 20 e 21. Né? Aí não aguentei. Em 2022 eu voltei para a presidência do Presbitério de São Paulo, porque é uma forma de você exercer autoridade e exercer poder. Isso eu estou falando no bom sentido. Porque nós mulheres, e aí aquela pergunta que você fez, na igreja nós somos uma igreja masculina. Não tem como. A minha denominação tem 1.100 pastores, tem 102 mulheres. 10% do pastorado da igreja. Muitas estão desistindo, não estão aguentando a pressão. A gente está preocupado porque o Ministério da IPI do Brasil, feminino, né, tá bem difícil, assim, e as mulheres estão desistindo, né, pedindo despojamento, desistindo do ministério. E aí tem uma questão, né? Ou você está num cargo que você pode ter fala, né? Ou você é engolido pelo sistema. Não tem jeito. E entre um e outro eu prefiro ter o cargo. Você voltou. Voltei em 2022 A e já deserdou. Ela tenta, mas não tenho nada mesmo. Não tenho. Cara, ele tá aqui.
E aí eu voltei em 2022 e já estou no 3º ano agora consecutivo, né, na presidência do presbitério. E a Dani tem muita razão, assim, sabe, de pedir para a mãe, não se envolve com isso, porque é muito desgastante, porque o tempo todo você tem que ficar se defendendo, o tempo todo você tem que ficar exercendo autoridade, não é uma coisa natural, né, respondendo a tua pergunta. A liderança feminina, eu estou falando da IPI do Brasil, não é uma coisa natural. É uma coisa que você conquista com muito suor e lágrima. E que você faz muito esforço para manter a sua posição. Porque o tempo todo tem alguém querendo tomar o teu lugar. É interessante que você meio que respondeu, acho que 2 perguntas aqui que a gente tinha no Instagram, que o pessoal mandou. E que uma delas era que você acha que o fato de ser mulher preta e de outra região do Brasil tornou sua luta maior para chegar onde chegou, né? Então essa era uma das perguntas, né? Então tipo, você meio que respondeu automaticamente essa pergunta. Eu posso completar essa? Pode. Só para nossa A Regiane que mandou essa. Regiane. Quando eu estava na faculdade de teologia, que na época era seminário, eu tinha um colega que a gente era muito próximo, né? Muito íntimo, assim. E uma vez esse colega meu falou assim, Mara, mas você é uma miséria muito grande, sabe? Porque você é negra, mãe solteira, nordestina, mulher. É muita miséria junta. Ele falou para mim, não é brincadeira, assim, é muita miséria junta. Como que você aguenta? E aí, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, porque todos esses adjetivos, né, e qualidades, que eu vejo como qualidades, o fato de ser mãe solo e de ter chegado até aqui com a filha que eu tenho, que vocês conhecem muito bem. Então, assim, para mim é um privilégio, assim, né? Mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E o que eu respondi para ele foi assim, veja o que Deus é capaz de fazer. Eu pegar uma miséria desse tamanho, né, e transformar em alguém útil, alguém que pode, de alguma forma, ser útil em alguma coisa no reino dele, né? Então, eu não encarei isso. Se fosse hoje, tanto de mimimi que a gente tem, né, capaz, vou processar você. Mas, naquela época, eu vi aquilo como de Deus. Olha quem você é e olha o que Deus pode fazer com você, né? Então, foi, né, respondendo a Regiane, sim, foi difícil e tem essas questões de ser do Nordeste. Antigamente eu ficava muito brava quando eu ouvia, tinha um presbítero na igreja do Grajaú que ele falava assim, baianada. E ele era o pai do pastor, e uma vez quase que eu bato nele, né? Porque eu gostava muito de querer bater, mas nunca bati, não. Porque eu me sentia atingida e tal. Depois do meio para o fim, eu falei, mas não é sobre mim, é sobre ele, né? Não é sobre mim. Mas é difícil chegar nesse nível de maturidade também, né? Porque deve ser uma sensação realmente muito, muito ruim passar por esse tipo de preconceito, né? Sim. Eu venho de fora, dá vontade, né, de a gente combater, né, e ser mais imbativo, né? Imagina quem está sofrendo, né? Sim. E essas condições de ser negra, de ser mulher, né, de não ter marido, são condições que você precisa ser muito consciente, né, de quem você é, daquilo que Deus fez na sua vida, para poder tornar isso não menor, mas assim, de pouca relevância diante de tudo que Deus tem, né? Porque não é fácil. E as pessoas perguntam para mim, por que você não desiste desse negócio? É tão sofrido, né? Mas eu vejo que a gente abençoa pelo exemplo, né? Uma vez eu estava pregando numa igreja em Sorocaba e no final uma pastora recém-ordenada, ela falou para mim, e eu não a conhecia, ela tem um piercing aqui, pinta o cabelo da cor da roupa,
Ela é da igreja do Alternativa. Caio. Ela é da igreja do Caio. Ah, a Bruna. eu sei quem é a menina. Não lembro o nome dela, mas eu sei de quem você está falando. E aí ela chegou para mim e falou, pastora, desde que eu recebi o chamado do ministério, você é minha inspiração. Nossa, que incrível, hein? E aí, essa fala dessa jovem pastora, falou assim, eu não posso, eu tenho quase 60 anos, né? Eu falei, eu não posso desistir agora, porque atrás de mim tá vindo muitas mulheres, né? E eu preciso abrir esse caminho para que elas sofram menos, né? E você ainda tem muita lenha para queimar, né? Não sei não, viu, Gui? Sei não. Tem sim, tem sim. Tem. Tem. Não, já várias perguntas respondidas. A Patrícia do Leandro, Patrícia do Leandro Do pastor Leandro. É meio ruim falar Patrícia do pastor Leandro, mas a Patrícia aqui. A Patrícia, esposa do pastor Leandro. Isso. Cassinelli. Exatamente. Também fez uma pergunta que você também já meio que responde, que você já foi questionada por ser pastora mãe e não casada, e qual o desafio maior de ser uma pastora mulher, se já sentiu algum preconceito, né? Então, tipo, Eu posso perfeito. fazer uma pergunta também? Pode. Desses adjetivos que você citou, enquanto mulher, enquanto mãe solo, negra, nordestina, de certa forma isso tem uma grande influência na sua identificação com o trabalho social. Porque, queira ou não, são adjetivos das pessoas menos favorecidas na nossa sociedade, né? Você com certeza deve ter ajudado na identificação na hora de pastorear muitas pessoas, né? Imagino. Ou pelo menos assim, você entende que na hora de pastorear algumas mulheres, no caso, o fato de ser mulher, de uma liderança feminina, você vai ter um lado que é provável que um homem não tenha na hora de aconselhar, de ajudar e tudo mais. A mulher, naturalmente, ela é mais sensível, Uhum. né? Então, isso no pastorado faz toda a diferença. A mulher é mais assertiva. E o público mulher, feminino da igreja, se identifica muito com a gente. Então, assim, hoje, as mulheres que eu pastoreio, que eu me relaciono, não só na IPI da Lapa, mas eu fui administradora geral da IPI do Brasil por 4 anos, vocês sabem disso, saí em julho do ano passado. No cargo administrativo também na IPI do Brasil, as mulheres se identificam muito. Uhum. Porque a forma de tratar um assunto administrativo com uma mulher, só contando uma história sem contar nomes, né? A gente teve contato com uma história de abuso, né? De 3 adolescentes na época que agora tem assim mais ou menos a minha idade. Isso veio à tona, né? Então eu fui colocada na comissão para tratar do assunto e fez toda a diferença. Porque o homem entende, assim, eu não sou feminista, né? Não defendo essa causa. Eu acho que a mulher, ela tem o seu espaço sem precisar querer tomar o espaço do homem. Uhum. E eu sou prova disso, né? Todo espaço que eu tenho hoje, que eu conquistei hoje, eu não tomei o espaço de ninguém. Foi por competência, por muito trabalho e por muita vocação e boa vontade, né? Não porque esse lugar é seu, mas porque eu sou mulher, eu quero sentar aí, não. Então, quando a gente tem contato com assuntos assim na igreja, e tem muito, né? De abuso, né? De liderança com mulheres, com adolescentes, então a forma da gente tratar é diferente. E foi interessante porque eu passei pela mesma coisa. Então, quando você senta numa comissão dessa, junto com 4, 5 homens, e eles dizem assim, não, mas a gente perdoa, né? Perdoa o irmão. Tudo bem, vamos perdoar, mas e as consequências? O que a igreja vai fazer com essa pessoa que cometeu esse ato? Uhum.
e com as mulheres que são vítimas, né? Então faz toda a diferença o Ministério Feminino nesse sentido também, né? Porque eu também vejo que nós mulheres, a gente se identifica muito umas com as outras, justamente pelos sofrimentos que a gente passa, né? Então, eu tenho uma amiga minha que ela costuma dizer que só uma mulher para entender outra mulher. E né? E porque é só a gente que sabe o preconceito que a gente passa, é só a gente que sabe o que a gente vive dentro dessa sociedade machista, né? De tudo, assim, vai. Eu, por exemplo, hoje, para pegar um Uber, e assim, tem mulheres, seu caso, que tá aqui, né, que já sofreu muito mais, né, do que eu, mas para pegar um Uber hoje, eu preciso pensar na roupa que eu vou colocar, né, eu preciso pensar no jeito que eu vou sentar, eu preciso pensar e aí quando você fala desse ministério para falar com outras mulheres que vão se identificar, a gente se identifica porque as nossas vivências, né, são as mesmas, os nossos sofrimentos do dia a dia nesse mundo machista É isso mesmo. Essa identificação, e assim, contando experiências, né? Aqui na igreja, agora que eu tenho tempo integral, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um grupo de mulheres. Tudo velhinha, né? Minhas velhinhas. Mas tem sido tão bom, né? E elas têm crescido tanto, e eu também. Né, e eu também, e assim, muito importante. Importante. Então a gente se reúne, a gente toma café juntas, a gente ora juntas, né? E aí os homens já estão com ciúme, né? Tanto é que a gente trouxe... É muito pouco, né? Não consegue dar conta, não consegue ver, não consegue... eu faço... Qual é a dificuldade em aplaudir, dizer... Que problema? Qual é o problema de vocês? Eu faço chá com elas, evento e tal. Só que assim, eu não posso fazer um evento de homens, né? Até posso, mas assim... Não faz sentido. Não faz sentido. Os assuntos dos homens não são os meus assuntos. E aí agora a gente trouxe um missionário e eu falei para o André, você vai tomar conta dos homens. Você vai fazer reunião com eles, você vai sair para churrasco com eles, você vai se virar aí com os homens. Eu não tenho assunto com eles, né? Além do assunto... Além daquela... Você faz o culto de homens, aí você fala assim, como ser um homem melhor em casa, na igreja, a mulher vai... mas tem questões, né, que a gente não consegue tratar. Então, eu acho importante esses veios na igreja, né? E o homem tem seu lugar, né? Na minha igreja, por exemplo, a maioria é de mulher. Então, a força da igreja é a mulher. Cara, esse comentário é muito importante, porque assim, se tratando até de estrutura, falando da nossa igreja agora, da nossa denominação, quem é nascido e criado sabe o quão importante é o departamento feminino, né? A SAF. É um motorzinho ali, ó, entendeu? É uma parte, né, da grande engrenagem importantíssima, assim. E o quanto que a gente ouve histórias a Thaís está aqui, ela pode contar a história da avó dela lá da SAF. Não sei se a Thaís já entrou pra SAF. Mas... né? Mas ela tem várias histórias e tal, de oração e orações respondidas. Em todos os eventos da igreja, assim, que a gente cresceu, é sempre a SAF organizando e dando suporte e tudo mais, né? E um dos motivos da gente também estar trazendo esse assunto à tona é realmente para a gente continuar refletindo sobre isso, sobre não só o papel da liderança feminina enquanto você que é pastora, mas do sexo feminino como um todo, né? Assim como a gente entende que a gente tem que pastorear uns aos outros, né? Então é isso, é aquilo. Às vezes estou conversando com o Marcelo, eu vou entender muito mais um assunto de homem e poder trocar ideia com ele, e vice-versa, e vocês duas enquanto mulheres, né? E tudo mais. Cara, eu queria puxar também, né? Que nem você falou, pô, não peguei o lugar de ninguém, né? Sempre pensei nisso. Mas, pô, a gente teve o culto domingo, né? E
E foi um culto, enfim, muito especial, né? Que falou sobre a aparição de Jesus a duas mulheres, né? Pela primeira vez. E aí a gente pode pensar, né? E falar, poxa, Jesus teve 12 discípulos, homens, mas ele apareceu primeiro para duas mulheres. Essas mulheres estavam tomando o lugar de alguém? É claro que não, né? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Tinha que ser homens, tinha que ser os discípulos? Não. É. Né? Jesus tinha uma relação muito especial com as mulheres. Muito especial. Eu gosto de caminhar com Jesus nesse caminho dele com as mulheres. Eu gosto muito de dois episódios que tem muito a ver comigo. O primeiro deles é a mulher hemorrágica. Aquela mulher, ela era pior que a Mara, né? Porque a Mara era miserável porque era negra, mãe solteira, mas aquela mulher, ela tinha uma doença que a afastava de todo mundo. A Bíblia não diz se ela tinha filhos ou marido, né? Mas normalmente naquela sociedade tinha. Deveria ter, né? Então, vamos imaginar que ela fosse casada, que ela tivesse filhos, que ela tivesse uma família, e por conta da doença dela e do que a lei determinava, ela estava isolada há 10 anos, sem poder abraçar o filho, sem poder beijar o filho, sem poder se relacionar com o marido, ou abraçar a mãe, ou abraçar o pai. Ela não podia. Então, quando ela se arrisca, né, e ela se arriscou ser apedrejada. Ela passa no meio daquela multidão e ela toca na auréola da veste de Jesus, né? E ali acontece o grande milagre. E eu fico pensando na gente e na maioria das mulheres, né, e boa parte delas, que vivem tão à margem da sociedade, né? Tão à margem da igreja inclusive. E só anseia por tocar na veste de Jesus como eu toquei, como aquela mulher tocou. E a transformação acontece. E quem é que tem que facilitar isso? Quem que tem que abrir a multidão do preconceito, né, da marginalização? Quem que tem que abrir isso? Nós, que somos igreja. Para que essas pessoas tenham acesso às vestes de Jesus. O outro episódio é da mulher samaritana. Gente, aquela mulher, Jesus diz assim, você tem 5 maridos, mas não é nenhum seu. Né? Tá difícil o negócio. Tá difícil. Ó, você tem 5, mas nenhum é seu. E aquela mulher, ela vai ao poço numa hora que ninguém merece. É que vocês não são baianos, mas vai lá na minha cidade e tenta sair do lado de fora meio-dia. Eu te entendo. E vai com o poço, com um pote na cabeça, no sol de meio-dia, vai pegar água. E vai. Por quê? Porque ela não podia ir antes e nem depois. Porque antes eram as mulheres direitas, né? E depois eram as ovelhas que iam beber água. Então, ela só tinha aquele horário. E aí, Lucas diz assim, Jesus precisava passar por aquele lugar. Jesus precisava, de fato, precisava por esse motivo, porque ele precisava achar aquela mulher. E aí, quando ele começa aquela conversa, ela estranha, ela fala assim, mas você é judeu. Como que você fala comigo que eu sou samaritana? Não pode. Pô, para sua sorte, não tem ninguém aqui vendo, viu? E até isso Deus providencia, porque ele mandou os discípulos para a cidade comprar comida. Jesus ficou sozinho. E aí, naquela hora que Jesus disse assim, olha, eu tenho uma água que você não vai sentir sede nunca mais. Ela falou, eu quero essa água aí, porque daí eu não preciso botar o pote na cabeça e vir. E quando Jesus se apresenta para aquela mulher, o que Lucas diz? Ela deixa o cântaro, ela deixa a coisa mais importante que ela tinha.
e ela sai correndo para falar de Jesus para aqueles homens que com certeza já haviam se deitado com ela. Então, quando a gente fala de mulher na Bíblia, Jesus tem uma relação muito pessoal. Porque Jesus, como Deus, ele conhecia as dores das mulheres. Maria Madalena. Então, assim, aquela mulher que fala assim, olha, minha filha está doente. E aí Jesus solta aquela, né, as migalhas que caem, os cachorrinhos. Ela falou, mas eu quero ser o cachorrinho. Então, ele tem uma relação muito pessoal e íntima com as mulheres. E elas demonstram, parece que, momentos de fé extremamente, sei lá, exemplares, vamos dizer assim, né? E o Albert falou isso domingo também sobre adoração, né? E como as mulheres adoraram a Jesus, né? Então, talvez isso esteja relacionado do porquê ele se apresentou a elas, né? Quando Maria que quebra o perfume, né, nos pés de Jesus, e aí todo mundo fica olhando, aquele negócio, né, o murmurinho, né? né, e aí, enfim, me ajuda aí, mas ele fala assim, mais ou menos, vocês não sabem o que significa isso que ela está fazendo, né, esse tipo de... Ele diz assim, olha, os pobres, porque levanta um e fala assim, Senhor, foi Judas, né, Senhor, ela poderia pegar esse perfume, vender e daria para atender muitos pobres. E Jesus diz assim, olha, os pobres vocês sempre vão ter, isso é uma questão teológica, mas Jesus diz assim, os pobres vocês sempre vão ter entre vocês. E essa mulher, vocês vão lembrar dela para o resto da vida. Ela vai ser lembrada para sempre, né, pelo ato de fé que ela teve. Então, e esse texto, Marcelo, é interessante, né? Porque quando a mulher entra, ela entra na casa de um fariseu. Né? Jesus está lá, e aí as pessoas começam a apontar, e o próprio dono da casa começa a apontar a mulher. E aí Jesus diz assim, vês essa mulher, e esse ver de Jesus não é um ver de olhar, é um ver de sentir. Você está sentindo o que essa mulher está sentindo, né? Então, olha direito para ela, né? Não olha com teu olhar de reprovação, de preconceito, mas olha para ela como de fato ela é e com a fé que ela tem dentro dela. Então, essa relação, a mulher que foi pega em adultério. Dizem os estudiosos que Jesus estava, quando Jesus abaixou para escrever na areia, né, no chão, ele estava escrevendo categorias de pecados, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E quando ele levanta o olhar, né, que reprova a atitude dos homens, né, ele se vira com doçura para aquela mulher. E a pergunta que Jesus faz denota isso. Ele diz assim, ninguém te machucou? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te machucou, né? E assim, cadê o povo que te acusou? Então eu também não vou te acusar. Né? E aí Jesus não passa pano no pecado, porque em todos esses episódios que a gente contou, ele falou, vai e não peca mais. Né? Você tem uma chance aí, vai e muda a tua vida. E aí, concluindo, né, essa relação de Jesus com as mulheres também é a relação de Jesus conosco, com a gente que é mulher hoje. Porque essa minha história nada mais é do que Deus dando continuidade à história. Porque ele não parou lá com aquelas mulheres. Ele cuida da gente com a menina dos olhos dele. E ele vai nos transformando em protagonistas da história, né? Para que outras venham depois de nós e continue esse legado. Né? Por isso que eu não paro. Inclusive isso testificando na sua própria filha. Exato. Né? No ministério, missionário e tudo mais. E tem uma história que aí não é história, né? É real.
quando eu estava nesse período de muita dor, né, por conta eu tinha só 18 anos, né, e eu estava com uma filha, um bebê no braço, né, e abandonada pelos amigos, pela igreja, que era a minha única referência, né, era onde eu calçava o chinelo havaiano areadinho, né, era onde eu vestia a melhor roupa que tinham me dado, né. E aí, quando eu me sinto abandonada, sim, eu me vejo como uma filha nos braços e com uma sensação de abandono, né? E eu comecei a escrever poesias, né? Que era a única forma. Lá no comecinho você perguntou se eu tinha alguém que me apoiava. Não. Né? Eu nunca tive alguém assim, uma referência, além da minha filha, né? E aí, um dia eu falei para Deus, falei, onde o Senhor está, né? Onde o Senhor está em tudo isso? E aí, eu abri a Bíblia assim, tipo, quando, né, você abre, Isaías 54, né? Canta ao estéreo que não deste a luz, né? Se você abrir, você que depois vai assistir, né, abre Isaías 54. E aí, e Deus dizendo para mim assim, olha, um dos primeiros versículos é assim, alarga as cordas da tua tenda, porque mais são os filhos da desamparada do que os filhos da casada. E a tua posteridade possuirá as nações. Uau! E esse texto bateu tão fundo, né? E eu olhei para minha filha e eu falei assim, Senhor, será que é para ela, né? Essa promessa, né? E a Dana era muito bebê e eu não entendia por que Deus estava dizendo que a minha posteridade... Eu não falei... Para nação, eu estava lá no quilombo, né? Que nação, né? Que nação que a gente ia possuir, né? Vivendo um dia após o outro. E olha quanto tempo, né, para Deus cumprir a promessa, né? Mas naquele momento você entendeu que a promessa era para Dani? Ou não? Eu entendi que era para mim, mas eu não entendia, né? Porque eu tinha planos muito grandes para minha filha, né? Principalmente para ela ganhar dinheiro. Eu tinha planos muito grandes, assim. Como qualquer mãe, né? Qualquer mãe, qualquer pai, qualquer mãe, né? Principalmente para ganhar dinheiro, não para ser missionário. Não para ser missionário. Qual que é o plano de qualquer pai, qualquer mãe? Que o filho preste concurso. E que retorne o que a gente investiu. Minha mãe, até hoje minha mãe fala, presta concurso. Olha teu primo. Mas ali naquele momento de sofrimento, de muita lágrima, de muita dor, de muita sensação de abandono, de angústia, eu vi ali a promessa de Deus. E eu me agarrei naquilo, né? E se o Senhor estava mandando eu alargar as cordas da minha tenda, eu entendi que não era para ter mais filho, porque podia entender assim, larga, né, pai? Uhum. Não, mas eu entendi que era uma promessa de Deus para nós. E aí eu fui buscar. Aí eu fui correr atrás, aí eu fui estudar, aí eu fui ouvir a voz de Deus, aí eu fui de fato trabalhar para que a promessa de Deus fosse concretizada, né? E demorou muito, assim. A gente passou muita dificuldade mesmo, que às vezes a gente não tinha dinheiro para comer aqui em São Paulo. Eu imagino, inclusive você, antes da gente iniciar aqui a nossa gravação, você comentou sobre um processo sempre de separação e... Qual que é o oposto da separação, na palavra? União. União, fugiu a cabeça. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque sempre foi muito você e sua filha, né? E você comentou que sempre estava vendo essa separação durante a vida toda. Aquilo que eu falei mais no começo da nossa conversa, quando a gente separou, a Dani tinha 1 ano e meio, depois a gente voltou a ficar juntas. A Dani tinha 11, que foi quando a gente veio para São Paulo. Uhum. E ali eu achei que tudo bem, agora, né, Deus tinha entendido o que eu tinha acordado com ele, e aí eu vou para o CTM e fico 1 ano, né, lá.
Esses períodos de separação, né, a gente, principalmente eu, sofria muito, e a Dani também, porque eu não entendia por que Deus estava fazendo aquilo. Né? Por que Deus estava separando a gente de novo? Né? De novo. E quando a Dani separou, que ela falou, mãe, não quero mais ficar no Brasil, eu vou para a Irlanda, eu falei, mas de novo, Senhor. E aí foi um período longo também, e assim, toda vez que a gente se separava, eu voltava lá em Isaías 54. Né? E eu falava, ó, Senhor, o Senhor está lembrado, né? Está lembrada a promessa aqui, ó, foi o Senhor que disse. É um texto muito lindo, né? O texto de Isaías 54. E eu recorro a ele toda vez que eu estou passando por esse processo de separação, inclusive agora, né? Inclusive agora, que é esse tempo do cumprimento da promessa. Né? Agora, mais de 30 anos depois, Deus está de fato cumprindo. Porque o que está acontecendo? A minha pérola está indo possuir as nações. E isso eu vejo muito claro o cumprimento da promessa de Deus. E por isso a gente sente a separação, mas agora com alegria no coração. Por conta de saber que é Deus. E olha, eu vou falar para vocês, Deus tem feito tantos milagres nesse tempo. Tantos milagres. Assim, que às vezes eu sento com a minha filha e a gente fala assim, olha uma para outra e fala, só pode ser ele. Só pode ser. E é muito real. É muito, como diz a juventude, é muito maravilhoso. É isso. Amém. Bom, acho que tem uma última perguntinha, só para a gente já encaminhar para o final. Eu não sei se era da Regiane essa pergunta, que é uma pergunta mais assim, o que você teria a dizer e a deixar um recado aí para mulheres que exercem aí um papel de liderança na igreja ou que se identificam de certa forma na liderança em alguns grupos da igreja. Qual é esse recado aí para elas? Enfim, eu não sei o que elas passam, as dificuldades, né, e tudo mais, mas o que você deixaria de recado para elas? Algumas coisas, assim. Eu acho que a primeira delas é esse Deus que a gente crê. Esse Deus que é o nosso norte, é a nossa segurança. E em toda essa minha trajetória, eu nunca me amparei, né, me escorei em nada senão nesse Deus. Eu tive uma mãe, um pai, uma família muito presente, muito amorosa, e a minha mãe é a minha referência, e meu pai também. Minha mãe era uma mulher de muita, muita fé, muita fé. E assim, eu nunca vi a minha mãe brigar com meu pai. Nunca teve briga dentro da nossa casa. Então essa base familiar também serviu para aquilo que eu sou hoje, para aquilo que a Dani é hoje. Então, essa base do meu pai e da minha mãe. Mas eu nunca tive uma referência, assim, eu quero ser aquela mulher. Não. Eu sempre lutei muito para ser diferente daquela realidade que eu estava vivendo. E eu entendia que Deus estava no processo, né, que ele sempre foi ele, né, mesmo no sofrimento, ele me carregou no colo muitas vezes. Mas eu nunca desisti por isso, porque eu sempre achei que Deus me queria como alguém que abrisse picada, que abrisse caminho para outras que viessem depois de mim. Então, isso me fez nunca desistir.
né? Porque a gente vive, e não é de hoje, né? Tempos muito difíceis, assim, que as pessoas desistem com muita facilidade. Porque tem outras opções, porque né, não tem segurança, uma série de fatores. Mas o que eu quero dizer para as mulheres, especialmente, é nunca desista. Né? Deus é engraçado, eu gosto de dizer isso. Né? Deus é engraçado porque Ele tem um plano especial para cada um de nós. Mulheres, homens, né, seres humanos. É um plano único. Ele sentou lá e escreveu o plano da minha vida. E esse plano, como diz Jó, não se frustra. Ele cumpre cabalmente, independente de mim. Né? Então, assim, voltar atrás não é uma opção. Desistir não é uma opção. Porque o plano de Deus já está traçado para nós. Então, o que eu digo para vocês, mulheres, né? Busquem a esse Deus de tal forma que vocês entendam qual é o plano de Deus para a vida de vocês. E eu acho que foi isso que me sustentou e é isso que me sustenta. Às vezes as pessoas, como eu disse, questionam: por que você não sai da presidência do presbitério? Só tem confusão e tal. E aí eu falo, mas devia mesmo, né? Não serve para nada. Mas aí você percebe, eu me lembro da fala daquela pastora, e você percebe que se você cede espaço, você está, de alguma forma, fechando o caminho para quem vem atrás. Eu gosto de dizer que o meu ministério é um ministério de abrir picada. Vocês sabem o que é abrir picada, né? Todo mundo sabe? Não. Eita, essa é uma... A gíria aí Marisol não tá olhando para mim, Não porque por eu não dentro. sei. Abrir caminho, né? Então, é uma mata fechada. Imagina a Mata Atlântica que é fechada, aqueles filmes que vocês veem, daqueles homens abrindo com facão, com foice, e abrindo aquele caminho para passar. É isso, né? Eu vejo meu ministério, e sempre vi assim, um ministério de alguém que veio para abrir caminho para outra. E às vezes eu falo para Deus, mas Senhor, agora eu já abri o caminho, agora eu quero andar pelo caminho que eu abri, né? Nada mais justo, né? E aí você percebe que não, você vai abrir outro caminho. Só contando rápido uma experiência, Claro. Eu sei que a gente está no final, mas quando eu vim aqui para Lapa, em 2013, essa igreja estava quase que desabando. A Dani há de se lembrar, né? Eu cheguei aqui em 10 de abril de 2013 e o pastor que me antecedeu me entregou a chave da igreja, um molho de chave assim e uma pastinha azul dentro de uma sacola retornável, dizendo aqui assim, toma, literalmente assim, toma, agora é com você. E eu peguei aquela pasta, eu falei, tá, pastor, mas você não vai abrir a porta da igreja para eu entrar, fazer a transição, né? Ele deu a volta, acho que o carro dele estava aqui atrás, ele deu a volta e eu não vi mais aquele pastor. Nossa. E eu olhei para a Dani e a Dani falou, e assim, sem querer, né, falar muito da minha filha, mas a Dani falou assim, ela sempre foi muito sábia, né? E ela falou assim para mim, entra, mãe, entra. Deus não te colocou aqui, vai e faz. E quando a gente entrou aqui nesse salão social, na casa pastoral, estava totalmente... Esse jardim era uma mata atlântica, né? E eu carpi muito esse jardim. Eu carreguei muito saco de areia nas costas, saco de pedra, né? Porque o público que eu tinha eram 2 velhinhos. Um era muito velho e o outro era surdo. Aliás, Nossa. Os 2 eram surdos, né? São ainda. E só tinha eu. E a Alda, que era uma pessoa que tem uma deficiência. Então, era eu que fazia o trabalho pesado. E aí, um dia, eu chamei um amigo meu, que ele tem uma casa de jardinagem. E aí, eu falei, vai lá, né? Vê se você consegue fazer alguma coisa no jardim e tal.
E ele chegou aqui, eu andava pela igreja com ele e ele ficava assim, né? E uma hora eu perguntei para ele, mas por que você tá com essa cara? Ele falou, por um motivo. Ou as pessoas não gostam de você e querem te ferrar e botaram você aqui, né? Ou as pessoas confiam muito em você e no seu trabalho. E aquilo para mim também foi assim um empurrão, porque eu falei assim, eu quero acreditar que as pessoas querem acreditar em mim, né? E a gente trabalhou bastante aqui para isso. Então, hoje eu olho para a Lapa e eu ainda não sinto que é tempo de sair, né? Mas vai chegar um momento que o caminho, que a picada vai estar aberta, né? E outra pessoa vem para andar pelo caminho. E aí, com certeza, Deus vai me colocar numa mata fechada para abrir de novo. Eu falei que tem linha para queimar. Certeza. Então, é isso. É isso que eu digo para vocês, mulheres, né? Vocês, Deus tem um projeto para a vida de vocês, cada uma na sua área. Cada uma com seus dons, com seus talentos, mas aquilo que é o seu dom é plano de Deus para você, viu, Tom? E a gente precisa identificar com muita busca, né, com muita humildade e com muita fé nesse Deus que é maravilhoso. O que Ele tem para você? O que Ele quer que você faça? Como Ele quer que você trabalhe para Ele? E o que Ele quer fazer através de você? Uhum. Ô Mara, inclusive, sobre o que você acabou de dizer, sei que a gente está no final também, mas eu queria perguntar, quais são as suas expectativas, assim, em respeito à igreja que você está hoje? Não estou falando da igreja, tá falando da denominação, mas eu ainda ampliaria mais, a respeito dos próximos anos para a igreja brasileira, a igreja evangélica nesse sentido, e como foi pedido para você dar um recado para as mulheres, eu acho que seria legal você dar um recado também para os homens. Porque, afinal de contas, você pastoreia homens e mulheres, né? Então, dessa perspectiva, qual que seria a sua mensagem? Eu acho que a igreja tem muito que avançar, né, em vários aspectos, né? Na evangelização, eu acho que, como pastora, o que eu vejo é um medo muito grande dos crentes de falar do evangelho. E isso é real, viu? Não é... Isso a gente vive no pastorado todo dia. As pessoas estão na igreja, elas gostam da igreja, elas participam da igreja, elas dão dízimo na igreja, mas se você falar assim, olha, você tem um papel importante, e o mais importante dos papéis, que é falar do evangelho para outra pessoa, e aí a gente não fala de outras, a gente fala de outras. Você tem obrigação de discipular uma pessoa, evangelizar e discipular. Ela entra em pânico. E aí a gente pode, Gui, fazer uma análise da igreja como um todo, né? Dizendo o seguinte, a igreja precisa avançar nesse aspecto da evangelização, do discipulado. Né? Acho que a gente está muito atrás, tá séculos atrás. E a gente precisa entender que a igreja não pode mais se institucionalizar. Ela precisa sair, ela precisa ser instituição, mas ao mesmo tempo ela precisa ser a igreja de Cristo no mundo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e o prenúncio de dias piores. Isso é bíblico, né? E a minha pergunta, como pastor, é o que nós estamos fazendo para nos preparar para esses dias difíceis? Os dias em que a gente não... talvez a igreja não vá mais conseguir ser uma instituição. Talvez não tenha mais essa possibilidade, né? Exatamente. E aí, será que ela vai conseguir viver sem ser? Será que a igreja vai conseguir ser igreja sem ser instituição? Essa é a grande pergunta. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente Ou melhor, né? aqui. Será que você vai fazer parte da igreja sem instituição? Sim. Porque aquela vai sobreviver, a gente sabe.
Sim. Agora, você vai estar lá? Isso, né? É uma reflexão muito profunda, né? Mas que a gente precisa fazer. E o meu recado para os homens é assim: eu amo muito vocês, né? Assim, e eu não tenho nenhum e eu estou nas instâncias maiores da minha denominação, né? Eu sou vice-presidente do sínodo, eu sou representante na comissão executiva, na Assembleia Geral, né? Eu tenho lugar de fala, eu tenho lugar de voto, né? Eu uso do microfone, quantas vezes faço parte da discussão das matérias, né? Aliás, eu faço muito parte das discussões das matérias. Sou muito bem, né, muito vista na denominação. Eu acho que hoje, sem modéstia, assim, eu sou uma das mulheres de maior projeção na IPEI do Brasil. Mas, assim, eu não tenho disputa com o homem. E eu acho que os homens também não deveriam disputar com a gente. Nós deveríamos nos unir em prol do reino de Deus. E eu luto muito por isso. Quando eu assumo um cargo na IPEI do Brasil, eu quero estar lá junto, porque eu quero participar da feitura de políticas da igreja que permitam isso, né? Que a gente deixe a briga pelo poder e pelo status, e muitas vezes pelo dinheiro, e que a gente se una em prol do Evangelho e da Igreja de Cristo, nos preparando para dias difíceis. É por isso que eu estou lá, né? Porque eu sei que dessas 110 mulheres que a gente tem na IPEI do Brasil, 99 não estão e dificilmente estarão. Porque é uma jornada que muitas vezes elas não suportam, né? Então, por isso que eu sou tida como... Muita gente tem medo de mim, viu? Jeito de brava. Eu tenho jeito de brava, mas eu sou uma flor de formosura. Porque é por causa dessas posições. Porque eu assumo posições, eu faço questionamentos, né? Eu confronto as decisões, então isso me coloca nessa posição, muitas vezes de brava, de encrenqueira, de ruim, né? E atrai também o outro lado. Eu tenho muitos adversários, né? Muitos adversários. E aí eu costumo até brincar para ficar mais leve, viu só? Eu falo assim, ó, então você fica na fila, né? Porque fica lá atrás, não fura não. Porque acaba gerando isso, né? Nem todo mundo gera aceita desconforto, né? Desconforto, porque nem todo homem, né, aceita uma mulher na minha posição. Isso aí. Mas esse é o recado para os homens, né? Venham, vamos andar junto, vamos caminhar junto, né? Legal. A gente tem muita lenha para queimar. Isso é. Mara, muito obrigado por esse papo aqui. Foi Um episódio que, vale muito a pena esse episódio aí. E tentar fazer a galera assistir bastante, eu acho. Eu acho que começamos bem. Exatamente. Começamos bem. Mas, como eu estava dizendo, muito obrigado pela sua presença. Compartilha aí sua experiência, sua história, pela coragem. Parabéns, que Deus continue te dando força. Eu tenho certeza que Ele vai continuar dando, porque deu até aqui, né? Amém. E Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Pessoal, a gente agradece aí a audiência. A gente não pode deixar de dizer que você precisa curtir, compartilhar, fazer seus comentários para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Dessa forma aí você faz com que o nosso conteúdo atinja um público maior. Isso é muito importante para a gente, tá bom? E a gente agradece. É isso aí, gente. Muito obrigado, Vila Talk. Obrigado, Boa pessoal noite. que está aqui no salão. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau. Deus abençoe. Valeu.